Oi, Márcio. Tudo bem? Eu quero agradecer você, teu público aí, para a gente, pelo convite para conversarmos um pouco aí sobre língua portuguesa. Sim, e você vai explicar se a gente usa muitas das vezes ou muitas vezes. É uma questão que, assim, grosseiramente, no modo mais amplo de ver, talvez em muitas situações não acabe alterando grandemente o sentido, né? Então, não é um assunto de uma prova, né? Realmente de uma pergunta, numa prova, mas pode ser uma dúvida na hora de escrever, né? Ou falar, mas não é um assunto ali que de grande monta, porque a grande ideia da gramática é sempre aquilo que permite a comunicação. O que eu quero falar, o que eu quero escrever, seja entendido por quem vai ler, por quem vai ouvir. É isso a base da gramática, fazer um texto que todos entendam. Mas, Então, quando não é uma coisa ali que mexe com o entendimento, ninguém aqui vai ficar, digamos, muito bravo, né? Isso é uma visão errônea que as pessoas têm sobre gramática. Mas é um assunto, vamos dar uma olhadinha, né? Até que ele tem uns nuances interessantes. Aliás, né? Até além de dúvida quando escrever, talvez pela curiosidade do assunto seja interessante ter o público ter contato, que uma parte dos gramáticos não prevê o muitas das, né? Nesse caso aí, o muitas das vezes, ou embaixo, como depois a gente vai conversar, muito dos passageiros, ali, caso 5, né? Frase 5, frase um, né? Frase 2 e 5, que tem o muitas das. Esse gramático, então, se eu olhar o assunto por esse gramático, eu só uso muitas vezes. Então, se eu partir para esse pensamento, só vale muitas vezes que tem uma ideia aí, está aí anotado, né, de frequentemente. Mas há quem diga, há também os gramáticos, os professores, que dizem o seguinte: olha, você pode usar os dois, só que aí dá uma mudada de sentido. Para esse pessoal, então, aí entra um outro olhar, que então, aí, por esse olhar, eu acho que talvez essa mudança de sentido, o autor possa usar, ou até mesmo ele, né, ele pode pensar assim, olha, já que permite os dois, vou usar o que eu acho mais legal, que eu gosto mais, sem problema. Né? Por essa visão, eu posso utilizar os dois. Agora, se eu pensar aí que o gramático fala em termos de diferença, o caso um seria um autor que, como a ideia de muitas vezes é frequentemente, ele quer passar essa ideia. Frequentemente, lá nas reuniões do condomínio, as brigas acontecem. Frequentemente. No caso 2, nas reuniões de condomínio, muitas das vezes, aí então permitido aí, muitas das vezes acontecem brigas. A ideia é que eu estou destacando que esse muitas pertence a um grupo fechado, limitado, ou seja, o grupo de vezes que aconteceram reuniões. Então, desse grupo, reuniões, dentro desse grupo, reuniões, esse grupo limitado, né, aconteceram brigas. Como eu falei, aí a diferença de estilo, então, talvez seja porque, como eu destaco, né, que muitas, no caso 2, muitas das reuniões aconteceram brigas, me parece que ele está dando um pouco a ideia que também, né, claro, teve as vezes que não aconteceram brigas. Me parece, me dá a impressão que o caso 2 é alguém que quer destacar um pouco a coisa que não houve brigas, muitas, houve brigas, mas não muitas. Talvez na maioria das reuniões não houvesse brigas, me parece um pouco a ideia da 2. O caso 3 vai aparecer um caso onde ninguém prevê o muitas das vezes. Por quê? Porque não há grupo limitado aí, né? Caso 3, falei a você, muitas vezes para comprar o material. Então, eu não estou pegando, limitando o grupo, falei para você comprar o material. Entre o grande grupo, as coisas que eu falei, estou limitando o grupo, falei para comprar o material. Você está dizendo, eu acho que uma forma bem simples da gente imaginar que a pessoa, né, quer dizer que frequentemente, seja, eu falei, mas muitas vezes, frequentemente, eu falei a você para comprar o material. Então, esse muitas das, não tendo um grupo fechado para se referir, não tem sentido usar.
nem para quem concorda ou quem discorda do uso dele. Quem concorda, nem nesse caso, não se referindo ao grupo limitado, concordaria com o uso. Ou seja, o caso 3, falei muitas das vezes, ninguém concordaria, caso 3. O caso 4 envolve essa coisa do muito ou muito dos. Muitos ou muito dos. Né? Também, não tem o a vezes, mas também aparece essa dúvida. Muitos passageiros ou muito dos passageiros? A ideia também, para quem permite, porque, como eu falei, tem gente que não quer o muito dos, nem muitas das vezes, nem muitos dos, de nada. Mas quem prevê o uso também pensa num grupo limitado, ou seja, muitos passageiros, uma quantidade ali de muitos passageiros. Diferentemente dos 5, eu estou destacando essa ideia que os muitos se referem a um grupo limitado, a um grupo fechado, um grupo passageiros. Talvez, novamente, estilisticamente, parece-me que o autor da frase 5 quer destacar que os muitos estão num grupo limitado, né? Então, esses muitos aí podem ser mesmo muitos, maioria, né? Porque eu fechei o muito num grupo limitado, então esse muito parece muito mesmo, né? Parece alguém aí na 5 querendo destacar que talvez, não sei, a maioria dos passageiros sobreviveram ao acidente. Então, muito. Ah, sim, o caso 6. O caso 6 também é outra situação que ninguém prevê o muito dos, nem quem nunca concorda, claro, e quem concorda nessa coisa de se referir a um grupo fechado restrito. Porque os muito brasileiros é até um grupo, né? Até um grupo, verdade. Mas é um grupo impossível de imaginarmos fechado, restrito. Brasileiros, toda a população do Brasil, é muita gente. Então, se eu me refiro a um grupo que não tem essa coisa um pouco mais... Porque passageiros é um grupo bem limitado, fechado, o número de reuniões que houve lá no condomínio também, um grupo ali, não, fechado, limitado, agora brasileiros, muito dos seres humanos, gente abesta, aí não cai bem. Então, nesse sentido também, só muitos brasileiros seria o interessante, muitos brasileiros possuem dívidas em atraso. Então, a ideia geral é que esse muito dos tem gramático que acha que não se deve usar nunca, e quem diz que muitas das vezes, ou muitos dos passageiros, eu estou me limitando a alguma coisa fechada, finita, limitada. Uso entre um e outro para essa visão. Né? Se eu uso muitas vezes ou muitas das vezes, porque tem quem não acha que muitas das vezes deve ser usado nunca, aí é uma opção estilística do autor. Eu acho que quando eu uso muito dos, parece que estou valorizando que foram muitos mesmo, maioria, mas é um pensamento. O teu público, se para essa segunda visão gramatical, que permite os dois, use quando achar melhor um ou outro, mas sempre limitado a grupo fechado quando for usar. E se o cara, a pessoa, resolver ir para o gramático e falar nunca use, nunca use. Então, como eu falei, assim, que não é um grande problema, porque no grosseiro aí vai estar certo. Se eu estiver me referindo a grupo limitado, vai estar, para alguns gramáticos, tanto certo muitas vezes, como muitas das vezes. Então, eu não vou estar errando. É isso. Então tá bom, Márcia. Então, obrigada e até o próximo. Agradeço a todos, uma boa tarde, uma boa manhã, uma boa noite, aí, o horário que a pessoa estiver. Agradeço a todos aí por acompanharem o seu canal, nossos vídeos. Obrigada, tchau.